Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que buscamos estudar o livro Memórias de um Suicida. E estamos vendo justamente quando Camilo está nos narrando o quanto foi difícil para ele estudar o caráter, a maneira de ser, o quanto ele não tolerou a cegueira, partindo para o ato tresloucado do suicídio, né? Porque ele mesmo disse que ficou uma confusão insolúvel naquele pensamento aterrado em face daquela realidade, e ele só via uma saída no suicídio, porque ele entendia que não havia mais razão para viver. E dizia, né, que quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se uma desgraçada. Então, o arrependimento dele, evidentemente, foi muito grande diante primeiramente, da decepção de atentar contra o corpo, desejando deixar de existir e ver-se vivo em situações mais difíceis, infinitamente mais difíceis que a prova ali da terra, enquanto encarnado, né? E ele continua, vamos lá. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfema espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes, notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Sobral, que eram os mais sofredores. Eu mesmo, à proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente às situações precipitosas de minha passada vida carnal, às fases doloridas, inelutáveis, que me deprimiram cruamente, que lágrimas rescaldantes voltaram a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente se me obscurecia a visão e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis esvoaçantes e das róseas trepadeiras galgando as colunatas dos balcões. Então, ele está dizendo que, conforme ele foi narrando, dando esse depoimento que ele deu, não é? Muito verdadeiro, muito sentido, os outros foram ali entrando num estado bastante difícil, né? Inclusive ele que chora porque, voltando até a sentir-se cego, porque mergulhou na dor ali da sua encarnação, né? Acudiram os enfermeiros, então depois de tudo isso, vieram ali os enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revivificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visavam a beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento, conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais. Vejam, dentro dessa situação, dentro deste quadro, eles estavam numa enfermaria, mas era preciso que até então ficassem silenciosos, em tratamento. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, porque quando você está falando, você está revivendo. Por isso que, quando nós somos muito afeitos a reviver o passado, é preocupante, né? Uma coisa são momentos que funcionam até como uma catarse, né? Há situações em que tem coisas ali escondidas, embutidas no nosso inconsciente, e aquilo vem à tona, e é bom que venha,
para ser trabalhada, sai do nível da inconsciência, alcança o nível da consciência para ser trabalhada. Essa é uma questão, né? Esta é uma questão. Agora, há situações, e você pode colocar ali, conversando mentalmente sobre isso, ou com seu terapeuta, ou enfim, ou com alguém com quem você desabafa, porque tem confiança, intimidade. Isso pode ocorrer e traz um benefício, porque transforma-se numa catarse, que é um processo que você vai expurgando, né? Vai expurgando. Isso é saudável, mas via de regra, abrir comportas, abrir baús, né? Para recordar situações dolorosas. Então, de quando em quando, lá vem a lamentação, ou de quando em sempre, lá vem a lamentação, a recordação, os detalhes. Isso faz bem? Isso funciona como uma catarse? Não, não, não. Isso nasce realmente ali de uma indisciplina, até de uma revolta, né? A necessidade de falar sobre as questões que nos machucam, né? Mas vamos lá. Então era para eles ficarem silenciosos, conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito o acutilavam. Fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos, e nem poderíamos exculpar-nos alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo movimentando suas constantes azáfamas sob o controle de criteriosa discrição. E embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas para a disciplina hospitalar que deveria ser rigorosamente observada, né? Então, eles estão falando aqui que havia o exemplo dessa descrição, então era tudo ali avisado para que tomassem esses cuidados com os cartazes ali, para que eles realmente pudessem recuperar-se, né? O que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. Então eles foram alertados que, olha, embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitudes punitivas por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios de consequências imprevisíveis. Então isso acho que vai falar alto para eles, né? Vamos ver. Então, o que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. E para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelados no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos.
cerca de 1/4 de hora, então colocaram ali lanceiros para tomar conta deles, né? Cerca de 1/4 de hora depois, enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos de idade, o qual entrevíramos ao darmos entrada no importante estabelecimento do astral, por ser um daqueles que nos receberam a par de Romeu e de Alceste, visitou-nos, fazendo-nos acompanhar de mais 2 obreiros da casa, irradiando simpatia, foi dizendo muito afetuosamente, pondo-nos à vontade: meus amigos, chamo-me Joel Still. Sou ou fui, como queiram, talvez Estel, né? Joel Estel. Sou ou fui, como queiram, português nato, mas de origem inglesa. Ah, tá. De origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos que em seu seio generoso passei. Fui feliz em Portugal, mas depois os fados me arrastaram para o país das Galés, berço natal de minha querida mãe Doris Marie Still da Costa. E então, bem, é como compatriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico, a fim de serdes submetidos aos necessários exames, pois que se iniciaram neste momento os trabalhos de cirurgia. Então ele foi para o país de Gales, berço natal da mãe querida, né? E ele estava ali para começar a cirurgia. Joel Still, e a começar a cirurgia. Vamos ver como que isso vai se dar. Prontificamo-nos esperançados. Não desejávamos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentíamos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorrera com o corpo físico-material, havia muito que nos fazia ansiar pela presença de um facultativo, que é um médico, né? Mário e João, cujo estado era melindroso, foram transportados em macas, enquanto os demais seguiam amparados pelos braços fraternos dos enfermeiros bondosos. Pude então distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina entre nossos tutelares, muito embora se não tratasse o local onde nos encontrávamos de zona adiantada da espiritualidade. Então, não era uma zona adiantada da espiritualidade, né? Mas os tratamentos ali eram bastante precisos. Sabemos que é na região do umbral, né? Médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse do ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz, ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Muitos
envergavam longos aventais vaporosos e alvíssimos, quais túnicas singulares de tecido fosforescente. Não assisti ao que foi passado com meus companheiros de desdita, mas quanto a mim, em chegando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, fui transferido dos cuidados de Joel Stil para os do jovem doutor Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização físico-espiritual, o perispírito, foi submetida a minuciosos e importantes exames. Carlos de Canalejas, pai do precedente, ancião venerável, antigo facultativo espanhol, que fizera da medicina um sacerdócio, página heróica de abnegação e caridade, digna do beneplácito do médico celeste, e mais um dos psiquistas hindus que nos socorreram à chegada. Rosendo, mais um, chamado Rosendo, foram os meus assistentes. Roberto passou então a assistir ao importante labor, qual doutorando as lições dos mestres nos santuários da ciência, o que vinha esclarecer encontrar-se ele ainda em aprendizado na medicina local. A minha organização astral prestaram socorros físico-astrais, justamente nas regiões correspondentes a que, no envoltório físico terreno, foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo de que utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região no meu infeliz envoltório carnal. Era como se eu, quando o homem encarnado, e realmente assim fora, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fora duplo. E o segundo corpo, possuindo a faculdade de ser indestrutível. Se ressentisse, no entanto, do quanto sucedeste ao primitivo, qual sem estranhas propriedades acústicas sustentasse repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Então, ele está dizendo que esse organismo físico astral, o perispírito, ele é receptivo, né? O que alcança o corpo físico atinge o perispírito. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz. Então, eles vinham de um tratamento, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços sonoros para análise especiais. Que tais fotografias e mapas, mais tarde, seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos, né? Então, o corpo astral ali recebe toda uma ajuda e ele será depois modelo, foram fotografados, será modelo para um futuro corpo físico a se definir aqui na Terra, como encarnado. Planejamento de corpos físicos. Então, voltando,
Tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação para estudos concernentes à preparação da nova vestidura e expiações na Terra. Vestidura carnal, aliás, que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o tresloucado gesto que tivera. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante o qual o velho doutor de Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas, àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinha o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. O que ele está falando aqui? Enquanto não houver a diluição do fluido vital, que foi interceptado com o ato brusco da morte, então isso mantém uma ligação mental com o físico terreno, E essa ligação mental leva ali a muitos transtornos, a muitos desconfortos, a muitas dores, muitas alucinações. Então, ele diz que até é difícil descrever o que se passa. É que, ele continua, o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionam a mente e afetam o sistema nervoso do qual é o dirigente. É que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina, que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material, conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer, ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo por isso mesmo padecer sem grandes distúrbios a violência de um ato brutal como o suicídio para o seu invólucro terreno. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, sim, e que minha alma condenada espiava nos infernos os tormentos, os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em um bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversas fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incerteza inquietavam-me o espírito. Não era possível que eu tivesse morrido. Isso seria a morte? Seria a vida?
Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções, aliás, de Carlos e Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de, por mais tempo, me conter. Mas afinal, onde me encontro eu? Que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendeu-me o cirurgião Idu, sem se deter na melindrosa atuação. Fitando-me, então estava ali fazendo intervenções, né? Fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste, não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa e que traz as qualidades sublimes do ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra. Já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que aqui está. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. Trouxeram-me em maca, rumo da enfermaria. Meu estado requeria repouso, serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em derredor, o silêncio e a aquietação, envolvidos em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Obedecendo à caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento trazido pela inapelável realidade fazia ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. Abre aspas, vamos ver o que recoava nele. A vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sentes no momento, o qual traz a qualidade sublime de ser imortal. Muito bom. Quantas reflexões, quanto aprendizado, quantas bênçãos termos essas riquezas e podermos analisar, né? São livros feitos por espíritas, a Ivone Pereira era espírita, então ela tinha um entendimento para alcançar os ensinamentos do Botelho, do Camilo Castelo Branco, né? Então todos esses ensinamentos nos falam muito alto, fazendo com que percebamos a necessidade dos cuidados, da disciplina, do caminho abençoado a seguir. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolva em bênçãos de luz e reconforto. Que fiquemos em paz.